O próximo convidado aqui no CBN Sábado Show acaba de lançar um livro, O Caçador Chegou Tarde. É a 10ª publicação dele, é um livro que reúne 62 contos e ele já está com a gente para contar os detalhes a respeito dessa produção. É o escritor Luiz Henrique Pelanda, a quem agradeço desde já a gentileza de nos atender. Seja bem-vindo à CBN Floripa, bom dia. Bom dia, Juliana, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite de vocês e mando um bom dia aí para todo mundo que está ouvindo a CBN Floripa, o Sábado Show. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Luiz Henrique, você tem uma trajetória muito reconhecida como escritor, como cronista, e nessa publicação, 62 contos, né? Como você definiria essa obra em que ela se singulariza na comparação com as suas publicações anteriores? Legal. Eu trabalhei muito como cronista nos últimos 10, 12 anos, talvez, acho que mais até um pouquinho, e lancei 5 livros de crônicas nesse tempo, além de lançar crônicas na imprensa, né? E agora eu lanço esse que é o 3º livro de contos, que tem realmente uma relação próxima com o que eu fazia como cronista, e eu acho que dá para fazer eu acho que acaba retratando bem o momento que a gente passou agora, nesses últimos anos, que foram tão complicados para tanta gente. Eu, como cronista, o que eu fazia, Juliana? Eu era o cronista mais clássico que há, por exemplo. É o chamado flaner, que é o cara que sai andando pela rua, atravessa a cidade, vai para lá e para cá, e vai observando as coisas, vai vivenciando coisas, vai se misturando com a cidade, e daí retrabalha aquelas sensações, aquelas situações todas, e transforma aquilo em literatura, né? Não é jornalismo, não é fato, é ficção um pouco, né, ligada à realidade e tal. É um lugar onde a gente puxa o tapete do leitor, assim, porque a gente publica na imprensa, mas a gente escreve ficção também. Então eu era um cronista que flanava, né, vamos dizer assim, andava pela rua, flanava e vivia disso. O que acontece é que nos últimos anos, né, o que nós vimos, a gente teve 1 milhão de crises, né, que se acumularam no mundo e no país, as coisas se tornaram quase irrespiráveis em vários sentidos, né, e tivemos daí para coroar esse momento, essa coisa terrível que foi a pandemia. A pandemia, ela surge ali, ela começa a nos dar uma sensação de que as coisas iam mudar para sempre. A partir de março, abril de 2020, né, a gente tem aquela sensação, não, a gente vai ficar umas semanas em casa, talvez um mês, de repente, quando a gente vê, tudo estava mudando, tudo diferente. Então, o que eu precisei fazer? Primeiro, eu não podia mais, e era evidente que não era mais possível isso, eu não poderia mais ficar andando para lá e para cá, indo em todos os lugares que eu ia. Eu precisaria ficar em casa. Eu mantive uma série de crônicas em casa, crônicas do isolamento, digamos assim, durante um bom tempo. Só que eu pensei que, à medida que o mundo ia encolhendo, né, a gente começava a ver o mundo da janela de casa só, e ia aumentando toda aquela situação de opressão, luto, espanto, perplexidade, raiva, né? Tudo ia se misturando, um monte de gente que a gente conhece ou adoeceu, ou se deprimiu, ou morreu, muita gente morreu, a gente não pode esquecer isso. Então eu achei que era um momento também para fazer o oposto. Em vez de eu escrever sempre sobre o fora, né, essa excursão do narrador pela cidade, finalmente me fechar um pouco, assim, e escrever sobre um ambiente interno, íntimo, particular, e daí eu optei pelo ambiente do sonho, né, pela narrativa dos sonhos, um pouco misturado com a narrativa de conto de fada, com a narrativa fabular, para falar sobre aquele momento, o momento que a gente vivia no Brasil e no mundo, a crise sanitária, a crise política, o que fosse, né, em forma de alegoria. Então eu acho que foi esse caminho que eu busquei. Luiz Henrique, quando você escreveu o primeiro conto de O Caçador Chegou Tarde, você já tinha em mente, será um livro, ou começou assim meio que como esse exercício de mergulho interior que você mencionou? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quando eu escrevi o primeiro livro, o primeiro conto do livro, eu não estava pensando muito em fazer um volume já com essa temática e tudo mais. O que aconteceu foi que, como o meu próprio trabalho, eu viajava bastante, eu dava cursos, eu viajava para o Sesc,
um monte de coisas sumiram, né? O trabalho ficou em suspenso. Eu tinha ainda uma coluna, comecei a dar alguns cursos online, mas você sabe que as coisas ficaram, às vezes, chegaram ficaram desesperadoras para muita gente. Então eu tinha muito tempo de sobra, eu ficava aqui em casa com minha família, minhas filhas, a gente ficava procurando coisa que fazer, procurando coisa que pensar, né? E, claro, eu li muito mais do que eu podia, antes eu não tinha tanto tempo para ler, sempre tive tempo para ler, sempre separei, mas de repente eu tinha quase o dia todo para ficar em casa e podia ler. Então eu resolvi revisitar leituras antigas, desde mitologias, leituras religiosas, conto de fadas e fábulas, né, e os gregos, e coisas bem antigas, talvez para me tirar um pouco do momento que eu estava, para sair um pouco daqui e voltar a um momento em que a humanidade ainda estava organizando a ideia de literatura, né? A literatura oral, a literatura popular e tudo mais. Então eu comecei a pensar, como eu estava lendo muito aquilo, eu pensei, vou escrever contos curtos para tentar para não ficar muito tempo em cima da mesma coisa. E aí eu comecei a fazer aquilo quase como um desafogo, como um exercício, e percebi que aquilo fluía bem, estava me fazendo bem também, além de estar, digamos assim, de ser parte de um trabalho mesmo, né? E quando eu vi, eu tinha feito em 6 meses, talvez, eu escrevi 120 contos. Nossa. E pensei, bom, aí eu já tinha a noção de fazer ele dentro de uma temática mais ou menos única, né, para transformar isso num livro. Aí eu resolvi fazer o que todo escritor tem que fazer antes de lançar um livro, que é cortar, né? Você escreve, você tem que cortar, não adianta querer publicar tudo, porque não vai ficar legal, você tem que enxugar ele da melhor maneira possível. Cortei metade, reescrevi. Como eu queria buscar um pouco esse efeito do sonho também, eu tirei algumas explicações, né? Alguns finais muito fechados, deixei mais em aberto, exatamente para deixar uma entrelinha bem larga, né? Por onde os leitores podem passar e se identificar também. Perfeito. Você é bastante elogiado, inclusive aqui no texto de abertura, né? Um texto super bonito que abre o livro, né? Quais os autores que influenciam a sua literatura e que você toma assim como referência, Luiz Henrique? Legal. Nesse texto que você fala, né, o Inácio de Loyola Brandão, ele dá uma exagerada, né? Ele elogia demais. o Inácio ele é muito generoso, assim, mas ele cita alguns autores ali na orelha que sim me influenciaram. Ele fala dos brasileiros, o Murilo Rubião e do José J. Veiga, dentro do conto fantástico, né, uma coisa que teve um momento mais forte no Brasil, e ele cita desde o Borges até o Cortázar, escritores argentinos que foram muito importantes nessa exploração literária do que é o sonho e a fantasia e o fantástico, ligados ao intelecto, à política e tudo mais. Mas é claro que eu tenho muitas outras influências, né? Eu acho que não é... Além disso, eu já tinha uma influência anterior, né? Eu sou leitor de tudo, não só de conto e de crônica. Eu leio poesia e romance também. Eu tenho uma dívida muito grande com o Dalton Trevisan, que é o grande escritor brasileiro, o grande escritor curitibano, né? Meu vizinho aqui durante tantos anos, e que eu leio desde muito cedo, e foi um cara que eu lia e pensava, olha, é possível ser escritor em Curitiba, né? Porque eu queria ser escritor desde criança. Eu não jogava bola bem, eu não queria ser astronauta, eu queria contar histórias, né? E daí, quando eu descobri lá pelos 10, 11 anos que existia o Dalton Trevisan, eu pensei, não, então dá para escrever aqui em Curitiba, né? Não é só em São Paulo, no Rio, alguma coisa. A gente era muito inocente naquela época. E aí, eu tenho essa dívida com o Dalton, né? Mas em relação a esse livro, tem muitas coisas que eu tenho lido ultimamente e que eu acho até interessante citar aqui, caso alguém se interesse, por esse tipo de literatura que explora o fantástico, não naquele sentido do fantástico do realismo mágico sul-americano, latino-americano, ou então o fantástico ligado ao terror, às histórias de terror mais convencionais, né? Mas esse fantástico ligado à nonsense, à alegoria,
que claro, eu li bastante nesses tempos, eu acho que eu gostaria de citar muitas autoras. A gente está num momento em que tem se publicado muito escritoras, né? Eu acho que isso enriqueceu muito o momento. Então, tem a Leonora Carrington, que é uma escritora inglesa, radicada no México, surrealista, que está começando a ser publicada no Brasil. A Anne Carson, tem... O que mais que eu li bastante agora? Também tem um escritor japonês que eu acho muito importante, que é o Kawabata. Vai ser difícil lembrar tudo agora, mas... Enfim, muitos autores de histórias curtas que tinham essa pegada, não exatamente como a minha, né, que é muito ligada também ao Brasil e um pouco a um imaginário paranaense, suburbano, rural. Não sei se você olhar o livro, você repara que, apesar de ele falar simbolicamente do momento que nós acabamos de passar, as histórias, em geral, se passam num passado recente, digamos assim, na metade do século passado para cá, quando Curitiba, o sul do Brasil, de certa forma, ainda não estava urbanizado, ainda não era, né? Era um lugar mais selvagem, e já haviam essas sementes também, né, do que seriam os problemas nossos aqui, e que eu acho que se refletiram bastante nos problemas brasileiros dos últimos anos, né, em termos políticos. Então eu acho que é mais ou menos isso, tem muita influência de muitos autores, e tem daí esse filtro brasileiro contemporâneo que dá essa cor para o livro. Que legal. Luiz Henrique, para quem ficou curioso com relação ao livro O Caçador Chegou Tarde, que você acabou de lançar, como é que faz para ter acesso ao livro, para ter outras informações a respeito dele? Já está disponível nas plataformas? Como é que você... Sim, ele está sendo distribuído agora para as livrarias, né? Ele foi lançado agora essa semana. Está chegando nas livrarias, eu acho que em alguns dias, e na Amazon, eu acho que na semana que vem, não tenho certeza se já vai estar disponível na semana que vem. Nesse momento, para quem quiser comprar, tem a loja do Grupo Positivo, a loja da editora Positivo. O livro é da editora Amaralto, né? Mas ele está disponível no site da Positivo, que é um grupo aqui de Curitiba, né? Então, eu acho que ali você já encontra. E em breve, nos próximos dias, vai estar em vários outros lugares, né? Que legal. Luiz Henrique Pelanda, autor do livro O Caçador Chegou Tarde, participando com a gente aqui no CBN Sábado Show. Luiz Henrique, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Parabéns pelo livro, sucesso ao livro, a você. Até uma próxima oportunidade. Até mais, bom fim de semana para vocês. Até mais, tchau, tchau. Tchau. E assim